O Brasil, que a gente pode considerar como uma república jovem, ainda hoje, ali nem se fala, né? Ali, naquela década de 30, 40 anos antes, o Brasil ainda era um império com Dom Pedro II desempenhando o papel de chefe de Estado dentro de uma monarquia constitucional parlamentarista, né? E entre os golpes que apoiaram entre os grupos que apoiaram o golpe que derrubou o Império e expulsou a família real, tinham grupos da elite do Rio Grande do Sul, né, entre eles federalistas e castilhistas. Né? E a gente vai falar do filho de uma dessas famílias aí, a gente vai falar de Getúlio Vargas, cuja família sempre foi alinhada aos interesses castilhistas, né, que seguiam como norte ali a política conduzida por Júlio de Castilhos, que organizou ainda o Partido Republicano do Rio Grande do Sul dentro do Império ainda. Né? E o fato é que Getúlio ele era filho de uma oligarquia rural e sempre encontrou portas abertas para as aspirações que ele tinha. E ele passou por muita coisa, começou a trabalhar muito cedo, já estudava em Ouro Preto, nos 12, 13 anos, ele não conseguiu se formar porque um dos irmãos se envolveu numa confusão, briga de república, acabou matando alguém, aí ele teve que voltar de Ouro Preto. Quando voltou de Ouro Preto, entrou no exército, virou segundo sargento, teve experiência no exército, depois chegou a se envolver no início de confronto com a Bolívia. Quando voltou, alegou epilepsia, pediu baixa das Forças Armadas, entrou na faculdade de Direito, fez serviço público, passou, finalmente entrou na política, sempre encontrando as portas abertas, além da competência, tinha também as suas raízes. E já dentro da política, ele vai vencer eleições em 1913, 17, 1919 e 1921. E aí ele vai chegar ao Congresso Brasileiro e vai se deparar com o que ficou conhecido ali como a política do café com leite, representando os interesses de São Paulo e de Minas Gerais, que era um sistema de revezamento que tinha fatiado o Brasil entre elites regionais, tá? Essas elites regionais, elas ocupavam os cargos de governadores ou presidente, dependia da época, se chamava também de presidente da Paraíba, presidente de Pernambuco, presidente de São Paulo, e eles exerciam o poder com bastante liberdade, pouca interferência da esfera federal, que, por sua vez, era revezada ali por paulistas e mineiros, né? E ao longo da década de 20, ali, vários grupos passaram a se opor a esse grande acordão. Inclusive, como sempre, dentro das Forças Armadas tinha um movimento tenentista, que a gente viu a revolta dos 18 do Forte em Copacabana, e a partir daí, esse aí não teve efeito prático nenhum, mas vários outros eventos a partir daí, Fred. Tinha alguma coisa que você queria acrescentar? Não, eu só queria dizer que Minhoca e Pedro vão responder a prova no final, viu? Deu uma cortada aqui no meu som, no meu áudio. Não, só queria dizer que deu pra entender. Minhoca e Pedro, Veja só, quando terminar, vão responder a prova. Uma provinha aí pra gente responder no final desse programa, não fez nada. Eu tô esperando. Eu tô esperando a aulinha dessa aí. Um múltiplo escolhazinha no final para ver se a galera. Eu vou acelerar agora, viu, galera? Desculpa aí. A aulinha dessa, o 10 tá garantido, meu irmão. Eu tô com planilha aqui. Veja só, até para mostrar que tá prestando atenção. Eu tô prestando atenção. Se mesmo tiver um múltiplozinho. Exatamente, veja só. Eu falei, Cássio falou, os dois não falaram. É provinha no final. Tem 5 perguntas, Rodrigo. Pode preparar uma sessão nova, prova. Eu era bom. Vou preparar na próxima. Mas eu era bom em exatos, e história eu sempre era bomba para mim. Mas eu estou ouvindo aqui. Talvez eu não esteja em alma, mas estou em áudio. Você está representando boa parte da nossa audiência, tenho certeza. Mas... Não, pô, é isso. A turma tá gostando, a turma tá. Olha, galera, a gente quebrou aqui, a galera reclamou. A galera quer aula, porra. Isso aqui tem gente que paga para isso, Celso. Porra. Aí vamos lá. Como eu falei ali, ao longo dessa década de 20, e eu sei que eu estou entrando na década de 20, mas é para poder entender a década de 30, né? Mas ao longo da década de 20, vários grupos passaram a se opor realmente a esse grande acordo das elites oligárquicas rurais, né? Inclusive tinha resistência dentro das Forças Armadas, mas crescia também outros movimentos se organizando, como, por exemplo, o movimento operário, inspirado pelo sucesso da Revolução Russa e do modelo russo vigente ali. Tinha também esse movimento operário também era favorecido pela capacidade, né, de articulação das organizações sindicais, e a gente começava a ver também o fortalecimento da danada classe média no Brasil. E
Isso tudo, todo esse caldeirão de pressão, de desinteresse, ele vai acabar causando um caldeirão que vai favorecer aquele ambiente que antecede a Revolução de 1930. Eu vou falar bem rápido aqui de um evento que é importante sobre a Revolução de 1930, porque ele se passa no nosso quintal, né? A gente sabe que a gente sempre se meteu aí na política nacional desde sempre, né? E o fato é que Getúlio tinha um viés muito populista, era um cara absolutamente articulado, inteligente, e apesar de ser um representante dessas oligarquias rurais, dessa elite que mandava no Brasil desde o Império, ele conseguiu se conectar com a demanda dessa galera. Ele enxergou que ninguém enxergou, ele enxergou que se ele prometesse, dentro de um discurso populista, mas também entregasse demandas para cada uma das fatias, isso representava poder para ele. Então, ele disputa a eleição de 30, ele vai perder a eleição de 30. Júlio Prestes, que é o candidato da situação, ele vai vencer com 60% dos votos, só que ele não vai chegar a assumir, justamente porque vem a Revolução de 1930. E vê que coisa curiosa, como é que ela vem? Ela vem por um evento trágico, né, que como eu disse, aconteceu aqui no nosso quintal. E ele não estava, pelo menos, diretamente relacionado com a política nacional. O que é que aconteceu? O vice de Getúlio Vargas na Aliança Nacional era João Pessoa, então presidente do estado da Paraíba, né? Ele era governador do estado da Paraíba, era esse o cargo. A turma chamava de presidente na época. Exatamente. Até ser assassinado por João Dantas na Confeitaria Glória, na Rua Nova, aqui no Recife, em julho. Esse caso aqui, ele envolve 3 paraibanos, né? Além de João Pessoa e João Dantas, a gente vai falar também da poetisa e professora Anaíde Beiris, que era a companheira de João Dantas, também paraibano, todos morando no Recife ali naquele momento, né? E o fato é que João Dantas e João Pessoa eram adversários políticos regionais. Eles lutavam pelo poder político dentro daquele conceito que eu falei, das elites regionais dominando os estados. E eles eram adversários regionais. E, como a gente já viu inúmeras vezes na nossa política contemporânea, inclusive, essa rivalidade política, ela atravessou para o lado pessoal. E, num ato de, claro, abuso de poder, João Pessoa, como presidente, determina que a polícia invada o escritório de João Dantas, que era advogado, e recolhe uma série de documentos profissionais e pessoais, inclusive cartas íntimas e poesias que ele trocava com Anaíde Beiris. E João Pessoa divulgou essa notícia, vazou essas cartas íntimas para a imprensa, né, para difamar o seu oponente, o seu rival político regional. E, no momento de uma passagem de João Pessoa aqui pelo Recife, João Dantas foi até a confeitaria onde ele estava, ali na Rua Nova, e disparou contra João Pessoa, que morreu. Só que vale destacar também que a Anaíde, ela morre poucos dias depois, supostamente por envenenamento. Acredita-se que ela realmente tenha tirado a própria vida. Mas o fato é que Vargas, ele conseguiu utilizar isso e colar em Júlio Prestes, seu rival político, que tinha vencido ele nas eleições, que ainda não tinha sido empossado. Ele conseguiu colar a narrativa de que tinha sido um assassinato político perpetrado por parte como mandante, tendo Júlio Prestes como mandante. E isso acabou sendo um dos estopins para a Revolução de 1930, que dá início à Era Vargas, o presidente que passou mais tempo no cargo na história do Brasil, né? E que vai atravessar aí uma série de momentos e de controvérsias. A gente pode depois se debruçar em outro momento sobre os feitos e as polêmicas envolvendo Getúlio Vargas, mas o fato é que ele vai conduzir o Brasil durante essa década que a gente está vivendo. Em determinado momento, há até, maestro, um breve alinhamento dele com as ideias
totalitárias, ele admirava o fascismo e o nazismo em algumas esferas, dentro, claro, dessa perspectiva que a gente está falando do contexto da década de 1930, e mais para frente, por interesse, num outro momento do seu governo, ele passa a se alinhar com os Estados Unidos, como quando a América Latina e os Estados Unidos começam a adotar essa política da boa vizinhança, e é quando ele se alinha, vira as costas para o eixo e entra na guerra, depois de os Estados Unidos entrarem na guerra também ali a partir de Pearl Harbor. Fiz esse breve resumo, não tão breve assim, mas que acho que era importante para contextualizar, mestre. Sobre esse slide da Revolução de 1930 e da importância da Revolução de 1930 em Pernambuco, mais para frente, quando a gente for colocando futebol, vai ter detalhes da Bahia, de Pernambuco, do Ceará, de outros estados, mas e até tem um detalhe que está lá, mas que assim, esse slide é inevitável não falar agora, pelos fatos da Revolução de 30, a quantidade de episódios que aconteceram no Recife, e a curiosidade, linkando com o futebol, essa Revolução de 1930 e esses episódios que aconteceram no Recife, eles influenciaram na decisão do Campeonato Pernambucano de 1930. O Campeonato Pernambucano só teve um turno. O Torre era o líder, faltavam poucos jogos para terminar o turno e tal, e o campeonato foi dado por encerrado pelo caos que ficou o país, mas sobretudo Pernambuco, assim, como o Celso já descreveu. Veja só, está morrendo o presidente da Paraíba, o governador da época, bem no Recife. Assim, não teve muito espaço para futebol, não tinha, e sobretudo numa época amadora. Então, assim, onde a galera tinha outros trabalhos, meu irmão, então vai cuidar da tua vida, que é melhor. O futebol tinha outra. Cássio, essa ponte que existe até hoje, nessa época era o centro do centro do centro da cidade, pô. E a turma trocando bala, pô. Pronto. E o campeonato foi suspenso, e o Torre, do bairro da Torre, do Recife, não, alguém pode pensar, não, Torre da Torre, é do bairro da Torre, na área aqui central do Recife, ganhou o seu último título. Ele foi 3 vezes campeão pernambucano, 26, acho que 29, 30, mas esse foi o último título do Torre, que durante muito tempo foi um dos principais campeões do estado. Mas, assim, é um título que foi... porque é curioso, né? Assim, acontece um campeonato paralisar, tá, uma situação demorar, mas ele foi interrompido e não voltou. O Campeonato Pernambucano de 1930, o Diário de Pernambuco aí, nem acho que foi para encerrar. Teve detalhe, todos os clubes concordaram, tá? É muito importante esse ponto aí. Não teve ninguém chorando, não. Todo mundo aceitou, o Torre é o campeão. Perfeito, maestro. Só ler um comentário aqui que Felipe Costa deixou. Desculpa, galera, eu não estava acompanhando o chat, mas ele disse aqui, ó, nesse entreveiro, até o pai de Ariano Suassuna foi assassinado dentro da Revolução de 30, exatamente. Meses depois, João Suassuna vai ser assassinado no Rio de Janeiro, já como uma das vítimas da Revolução de 30. Mas, e aí, Fred... Celso, eu estava procurando essas imagens, né? E vários relatos, né? Nessa foto, tem uma página do Facebook que colocava, e vários relatos que você passeia por aí, por esse trecho do Recife, os postes de ferro que ainda estão lá, tem marca de bala, pô. Tudo com marca de bala da época. Né? Porque exatamente. O clima ficou muito tenso realmente depois, né? Que a turma... Mataram o governador da Paraíba aqui do lado, né? Foi foda.